Todo mundo animadíssimo, eu tô super animada. Então, bora lá, que o nosso tema é quentíssimo e animadíssimo, porque verbo, gente, sempre cai. Então, nosso tema, verbo, e nós vamos revisar a partir das questões que nós temos aqui. Então, ó, nossa primeira questão é a seguinte: as formas verbais acreditar-se e trocaria em se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso. A gente já sabe que esse acreditar-se, ele está no modo subjuntivo. No caso aqui, ó, essa terminação SSE é do pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que essa questão especificamente, a gente vai perceber que ela é de semântica. Então, ela vai nos oportunizar a fazer uma revisão aí dos aspectos semânticos implicados na base do verbo. Então, isso aqui é um pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outro. E eu amei a frase, que é bem isso, gente. Por que eu tenho que validar o pensamento do outro quando eu tenho os meus próprios? A melhor coisa é o pensamento da gente. Claro que você não vai ser inflexível de reconhecer que às vezes você está errado e de que seu pensamento deveria ser alterado. Mas ficar aí também, Maria vai com as outras, tudo que a pessoa pensa, você tem que pensar igual, aí não dá não. Esse seria aqui futuro do pretérito do indicativo. Então, olha o que eu tenho. E se falo, é para fazer com aquele que me ouve, acredite em mim. Troque os seus pensamentos pelos meus. Mesmo pertencendo a tempos e modos verbais diferentes, no caso do acreditar-se e do trocaria, então se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outros. O que a gente tem nesses tempos aqui? Ó? Pertencem cronologicamente ao passado, tendo seu uso favorecido no discurso narrativo. Vamos pensar numa coisa. Primeiro que esses verbos aqui, eles não estão indicando um passado que realmente aconteceu. Quando eu falo assim, ó, se eu não acreditasse naquilo que penso, trocaria uma hipótese. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Trocaria meus pensamentos por outros. Então, quando eu falo em futuro do pretérito, eu estou falando em algo que não aconteceu. Então, são tempos que pertencem cronologicamente ao passado, tendo seu uso favorecido no discurso que narrativo. Também isso não faz muito sentido, porque o tempo do discurso narrativo é o pretérito perfeito. Isso aconteceu, isso ocorreu, houve algo, né, relatado ali dentro da narrativa. Situam os fatos no intervalo de tempo do qual faz parte o próprio momento da enunciação. Ele está falando agora sobre algo hipotético, né? Sobre algo que não foi totalmente realizado. Então, algo hipotético. Representam fatos como não concluídos e o situam no intervalo de tempo relativo a um universo hipotético. Se eu não acreditasse naquilo que penso, mas na verdade eu acredito no que eu penso e, portanto, não troco os meus pensamentos pelos pensamentos de ninguém. Então, por isso que o fato é hipotético. Caso, né, se eu não acreditasse naquilo que penso, trocaria os meus pensamentos por outros, marcando um fato não realizado, não concluído em tempo passado, numa dimensão hipotética. Então, nesse caso, representam fatos não concluídos e situam esses fatos no intervalo de tempo relativo a um universo hipotético. Esta é a nossa resposta. Depois eu tenho o seguinte: estão associados com o aspecto concluso do processo, quer dizer, já foi totalmente concluído, visto como consumado no momento da enunciação verbal, quer dizer, passado totalmente concluído. Bom, para a gente pensar nas hipóteses, principalmente semânticas do verbo, o que eu vou fazer? Uma revisãozinha aqui para vocês acerca desse conteúdo que eu acho que é um conteúdo bem relevante para a nossa prova, que é a base semântica do verbo. Então, quando a gente pensa em aspectos semânticos do verbo, porque corrigir questão é para revisar, né, gente? Uma coisa importante é a gente já saber o seguinte, que o mesmo tempo verbal pode exprimir, a depender do contexto, semânticas diferentes, tá? Então, aspectos semânticos do verbo.
Então, o contexto é determinante para o sentido. E como eu quero te provar isso, eu vou provando com tempos, né, variando aí a perspectiva de sentido. Se eu falo assim, ó, chego do trabalho sempre às 22. Esse chego, ele está marcando uma ação habitual no presente. Chego do trabalho sempre às 22. Agora vamos supor que eu tivesse assim, ó, ela está bonita hoje. Quando eu falo ela está bonita hoje, nesse caso eu tenho uma perspectiva temporal que é apenas no momento da enunciação. Olha a diferença que eu tenho aqui, né? Esse aqui é um presente habitual e esse daqui é um presente pontual. Eu falo, em 1808, a família real chega ao Brasil. Quando eu falo esse chega aqui, é uma enunciação de um tempo passado com ideia o quê, gente? Histórica. Então, uma abordagem histórica desse tempo passado. Vamos um outro exemplo para a gente perceber. Ó. Ela acaba de receber o prêmio. Quando eu falo que ela acaba de receber o prêmio, quer dizer que ela já recebeu. Então, nesse caso aqui, é um presente com valor de o quê? Passado. A Júlia, minha filha, ó, se forma no fim do ano. Verdade, estou contando os dias, gente. Pensa, faltam 8 boletos da faculdade da Júlia para pagar. Aqui a faculdade da Júlia é definida em boletos. Faltam 8 boletos. Toda vez. Hoje eu paguei mais um, né? Venceu dia 5, paguei dia 8, tá bom? Aí a Júlia já chegando aqui, ó, faltam 8 boletos. Tá. Então, nesse caso aqui, ó, a Júlia se forma no fim do ano. A gente tem verbo no presente indicando uma ação o quê, gente? Futura. Então, eu tenho variações no aspecto verbal. Vamos pegar o passado, porque a gente tinha aqui na prova, né, um aspecto de passado. Então, vamos trabalhar também os passados que foram colocados aqui na nossa questão. Imagina que eu tivesse o seguinte, tá? Ela entrou no quarto por volta das 10 horas. Outra coisa é, se ela entrasse no quarto, eu ficaria surpreso. Ela entrava no quarto, para a gente mudar a perspectiva, tá? Ela entrava no quarto vou colocar um quase sempre para mostrar que é uma ação frequente, ó. Quase sempre sem fazer barulho. E vou colocar um aqui que é muito comum em prova, aqui mesmo vai aparecer uma questão, ó. Plantara os frutos que colheu. Só para a gente trabalhar outras dimensões aqui do tempo. Então, nada melhor que frases para a gente pensar aqui nos textos de prova. Chego ao trabalho sempre às 22. Chego ao trabalho, eu tenho um presente do indicativo, o tempo é presente. E aqui eu tenho uma ação frequente no presente. A gente também pode falar que é um presente frequentativo, tá? Ação frequente no presente. É uma ação habitual. Também pode ser chamada de ação habitual no presente. Ela está bonita hoje. O tempo é o presente do indicativo. E aqui a gente tem uma ação pontual no presente. É um presente esporádico, né? Ele não acontece com muita frequência.
Em 1808, a família real chega ao Brasil. Isso é um presente histórico. Então, ele tem valor de passado. O tempo verbal é o presente do indicativo, beleza? Esse presente do indicativo, ó, retrata fato histórico. E por que a gente usa o presente para retratar fato histórico? Para trazer uma perspectiva de aproximação entre esse fato histórico e o momento presente. Então, a gente usa: em 1808 a família real chega ao Brasil. Em 1822 declara-se a independência do Brasil. Em 1888 promove-se a abolição da escravidão no Brasil. Quando a gente fala promove-se, declara-se, a família real chega, nós estamos pontuando fatos passados com verbos no presente para indicar a aproximação desses fatos. Então, isso também é uma estratégia discursiva, porque na sua prova isso poderia ser cobrado também, né? Bom, então, retrata fato histórico, ela acaba de receber o prêmio, é no sentido de ela já acabou. O verbo está no presente do indicativo, também, né? Só que ele tem valor de passado. E aqui um valor de passado concluído. Então, valor de passado concluído. Esse passado concluído é o pretérito perfeito. Então, quando eu falo, ela acaba de receber o prêmio, é a mesma coisa de ela acabou de receber o prêmio. Não é errado usar o verbo no presente denotando uma ação passada, tá? Não é errado. Isso é um recurso estilístico da nossa língua. Então, a língua permite essas variações de sentido dentro do contexto discursivo, tá? Júlia se forma no fim do ano. Então, na verdade, como ainda não aconteceu, eu tenho um verbo no presente do indicativo. Eu quis pegar o presente aqui, gente, para mostrar para vocês que o contexto é determinante para a produção do sentido. Porque eu usei inúmeras formas de presente, denotando cargas semânticas diferentes. Então, presente do indicativo, ação posicionada no futuro. E por que essa ação está posicionada no futuro? Por causa do advérbio, no fim do ano. Qual que é a função da adjunta adverbial? Modificar o verbo. Então, Júlia se forma no fim do ano, posicionando a ação aí no futuro. Então, o presente do indicativo retrata fato futuro. Ainda não aconteceu. Aqui, ó, valor de passado concluído. Ela entrou no quarto por volta das 10 horas. Entrou, pretérito perfeito do indicativo. Isso aqui aponta para um fato concluído em tempo passado. Isso é típico de narrativa. Então, fato concluído em tempo passado. Se ela entrasse no quarto, ficaria surpresa. Se ela entrasse no quarto, eu tenho aqui um condicional, né? É um pretérito imperfeito do subjuntivo e ele está marcando uma ação hipotética condicionada. Ó. Ela ficaria surpresa. Aqui um futuro do pretérito do indicativo, nada aqui aconteceu, né? É uma ação hipotética condicionada, ó. Nada disso aconteceu. Os dois estão marcando essa ação hipotética condicionada. Se ela entrasse no quarto, ficaria surpresa. Uma ação hipotética condicionada ali dentro do discurso. Ela entrava no quarto quase sempre sem fazer barulho. Entrava quer dizer, não entrou uma vez só, né? Então, isso aqui é um pretérito imperfeito do indicativo. Lembrando, ó, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. São as desinências que marcam o pretérito imperfeito do indicativo. Isso aqui cai demais, né? Despenca. Então, ela entrava no quarto quase sempre sem fazer barulho. Pretérito imperfeito do indicativo, ação habitual no passado.
Então, eu tenho uma ação habitual no passado. Plantara os frutos que colheu. Olha o que acontece, gente. Plantara, esse irá aqui é característico do pretérito que? Mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito, ele indica uma ação anterior a uma outra ação tomada como passada. Então, quando eu falo plantaram os frutos que colheu, quer dizer que a ação de plantar foi anterior à ação de colher. Claro que numa lógica temporal é assim mesmo. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Por enquanto você está plantando aí os estudos e eu tenho certeza de que a sua colheita será o seu nome no diário oficial. Isso vai acontecer, tá? Então, plantaram os frutos que colheu. Colheu, pretérito perfeito do indicativo, marca uma ação totalmente concluída no passado. Então, ação concluída no passado, pretérito perfeito do indicativo e o pretérito mais que perfeito, vou puxar uma seta assim, só vai dar para entender, né? Pretérito mais que perfeito, ele vai marcar uma ação anterior a uma outra ação igualmente passada. Então, o pretérito mais perfeito é uma ação anterior a uma outra ação passada, beleza? Bom, então agora que a gente já sabe um pouco dos aspectos semânticos, fica mais fácil de a gente entender o seguinte: se eu não acreditasse naquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outros. É uma ação hipotética condicionada. Então, representam fatos como não concluídos e os situam num intervalo de tempo relativo ao universo hipotético. É a mesma coisa dizer assim, olha, isso aí é um passado condicionado que não aconteceu, né? É por isso que chama futuro do pretérito, ainda não aconteceu. Aqui no caso dessa desinei seria. E no caso do modo subjuntivo, ele já remete a um contexto de possibilidade, de dúvida, tá? As questões semânticas são ótimas. Bom, aí eu tenho uma outra questão em relação às estruturas linguísticas. Essa questão aqui é muito legal porque ela mistura vários conhecimentos necessários aí para fazer a prova. Eu tenho lá o seguinte: com investimento planejado de 10 milhões, as primeiras expedições comandadas pelo Fitobius, né? Posso ler assim também, vai ficar melhor, porque eu não tenho um acento aqui. Pelo Fitobius, já reuniram exemplares de diferentes espécies vegetais que são analisadas no Laboratório Nacional de Biociências, que fazem parte do CNPq. A expedição em busca das espécies é algo bastante complexo. Temos de ter um cuidado enorme para não danificar o meio ambiente durante as coletas, além de preservar o material vegetal encontrado, afirma Cristina Hopke, CEO da Fitobius. Temos de coletar plantas na época em que elas estão floridas e frutificadas, para que um botânico especialista naquela família as identifique de maneira apropriada. Em relação às estruturas linguísticas do texto acima destacadas a seguir, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho o seguinte: em busca das espécies, a forma verbal poderia facultativamente ser alterada para são, estabelecendo assim concordância com espécies. Então, vou lá pensar no contexto que ele está falando aqui, ó. A expedição em busca das espécies é algo bastante complexo. Bom, primeiro que o núcleo é expedição em busca das espécies. O em busca das espécies está funcionando como complemento nominal de expedição. Então, o meu núcleo, na verdade, ó, a expedição é algo bastante complexo. Então, essa alternativa aqui está errada. Na verdade, o verbo ser concorda com expedição. A expedição é que é núcleo do sujeito. A expedição é algo, então não tem jeito de pluralizar o verbo ser nesta situação aqui, beleza? Logo, alternativa errada. As formas verbais reuniram e são estabelecem concordância com o mesmo referente, de modo que não há possibilidade de alteração para o singular de qualquer uma das duas formas. Então, a gente vai procurar o reuniram e o são dentro do nosso texto aqui, tá? Então, eu tenho lá assim, ó.
As primeiras expedições comandadas pela Photobius já reuniram, então as primeiras expedições reuniram exemplares. O meu sujeito aqui é expedições. As primeiras expedições já reuniram exemplares de diferentes espécies que serão analisados. Que serão analisados no masculino? Quem serão analisados? Os exemplares. No caso aqui, o pronome relativo que é que faz o papel do sujeito, né? Aqui, ó. Reuniram exemplares de diferentes espécies vegetais que serão analisados. O que serão analisados? Os diferentes exemplares. O que funciona como sujeito sintático, nesse caso, o referente é exemplares. No caso de expedições, é sujeito e referente semântico também. Bom, então olha o que acontece, tá? O meu verbo reuniram está concordando com expedições. E o meu verbo serão, na locução serão analisados, concorda com exemplares. Exemplares de diferentes espécies vegetais que serão analisados. Esses exemplares que serão analisados. Ô Flávia, eu pensei que são as espécies de vegetais. Não faz diferença, porque está nesse sintagma aí. E dá para você perceber que ele não retoma expedições, até por causa do masculino, analisados, beleza? Bom, então vamos lá, nossa alternativa. As formas verbais reuniram e serão estabelecem concordância com o mesmo referente? Não. De modo que não há alteração possível desses verbos para o singular. Essa parte é até verdadeira. Os verbos não podem ir para o singular, aqui ó. Só que quando fala que é o mesmo referente, está errado, beleza? Quando a gente tem o pronome relativo que, né, gente, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, as pessoas, encontrou, vou colocar assim, encontrou, só pra gente perceber que são diferentes. As pessoas que foram entrevistadas, beleza? Quem encontrou? Ele. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas orações. Ele encontrou. Quem encontra, encontra alguém. Quem que eu encontrei? As pessoas. As pessoas aqui, né? Objeto direto de encontrou. Que foram entrevistadas. Quem que foram entrevistadas? As pessoas, tá vendo? Esse aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo desempenha uma função sintática na oração de que faz parte. Neste caso aqui, ele desempenha o papel sintático de sujeito. Quando eu falo em sujeito, eu estou numa categoria que é sintática. Quando eu olho o sentido, eu tenho que pensar qual é a referência desse termo. Então, no meu caso aqui, ó, a referência é as pessoas. Então, eu falo que o que é o sujeito de foram e que as pessoas é o referente. Aqui, ó, referente. Vou colocar esse bonitinho. As pessoas trata-se do referente. Referente é sempre semântico, tá? Do referente semântico da locução foram entrevistadas. É uma locução de passiva, né? Isso porque, gente, tem uma regra que fala que quando o que funciona na frase como pronome relativo, a concordância se dá com o termo que antecedente. Então, a concordância se dá com o termo antecedente, beleza? Então, quando a gente pensa aqui, ó, eu chamo as pessoas aqui de referente. Lá na nossa frase, né, eu chamo exemplares de referente e o que de sujeito, o que? Sintático. Então, a locução serão analisados tem como sujeito sintático o pronome relativo que. E o referente do pronome relativo que é esse daqui, ó, exemplares. E a regra fala que quando o que funciona como sujeito, a concordância se estabelece com o seu referente, né? Com o seu eixo sintático, beleza? Bom, então a gente já sabe o seguinte, como aqui eu tenho diferentes referentes, quer dizer que a letra B está errada. Aí vou para a próxima alternativa. No último período, os pronomes elas e as têm sua forma apresentada no plural relacionada à retomada do mesmo termo, também no plural, apresentado anteriormente.
Como são pronomes anafóricos, é esperado que eles estejam ali representando um termo apresentado anteriormente. O que eu preciso é apenas checar que termo é esse, para ver se faz sentido dizer que é o mesmo que referente. Então, eu tenho lá assim, ó, temos de coletar plantas na época em que elas estão floridas ou frutificadas. Elas, as plantas. Para que um botânico especialista naquela família de plantas, né, as identifique. Identifique o quê? As plantas. Então, o meu referente aqui é plantas, né? Esses pronomes são pronomes anafóricos. O que são pronomes anafóricos mesmo, gente? Que fazem a retomada, né? Então, eles retomam um termo no contexto sintático aqui, né? Então, são pronomes anafóricos aqui, beleza? Bom, então, a nossa resposta C, de continuarei estudando até tomar posse, né? Eu tenho lá assim, ó, a forma verbal reuniram exemplares de diferentes espécies vegetais, poderia ser substituída por reuniu-se, de acordo com o referente com o qual a concordância é estabelecida. A gente já sabe, gente, que as primeiras expedições comandadas pela Fotobios já reuniram exemplares. Então, não tem jeito, porque se reuniram está concordando com o quê? Expedições, que é o núcleo do sintagma nominal, beleza? Então, não tem jeito disso aqui acontecer. O verbo deve permanecer na terceira do plural, pois o núcleo do sujeito é plural. Esse núcleo já marcado lá na nossa prova, expedições. Então, o núcleo do sujeito, gente, é plural, logo a gente tem na questão de número 2, C, de continuarei estudando até tomar posse no meu concurso. Depois eu tenho lá assim, ó, a língua como ela é, não se apresenta com pretérito mais que perfeito, como insiste a gramática normativa e seus exemplos surreais. O vento fechou a porta que o vento abrira. Abrira? Considerando esse exemplo, a forma composta que atualmente utilizamos para substituir o pretérito mais que perfeito simples do indicativo da forma abrira é. Bom, o que ele está defendendo, na verdade, é que a gente não usa o pretérito mais que perfeito. Só que isso não faz a menor diferença para a prova, porque no fundo ele está cobrando uma equivalência com o pretérito mais que perfeito e você já sabe esta regra 1000 vezes. A gente faz sempre uma regra que eu falo que é uma regra do amor, né, gente? Muito caidora de com força mesmo no bom dialeto mineiro. Tinha ou havia mais particípio é sempre igual a lá. Então, nós já sabemos essa correlação entre tempo simples e tempo composto. Se eu tiver pretérito imperfeito do indicativo mais um verbo no particípio, isso aqui vai ser igual a lá. Flávia, o que é o pretérito imperfeito do indicativo mais particípio? Como é tempo composto, é tinha ou havia, traduzindo mais ainda. Tinha ou havia mais particípio é igual a lá. Flávia, quais são as terminações de particípio para eu aproveitar e me lembrar disso aqui, ó? Principais terminações: ado, ido, do, to, go, zo e outros, porque os irregulares apresentam ali o mínimo de flexibilidade. Então, ó, tem aberto é pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito. Teria aberto é futuro do pretérito composto. Tinha aberto é pretérito mais que perfeito composto. Então, essa é a nossa resposta. Tinha ou havia mais particípio é igual a ará. Tivesse aberto é pretérito. Aqui, ó, pretérito. O que vai ser mais que perfeito também, composto.
só que do subjuntivo. Nem existe o tempo simples aqui, né? E aqui do indicativo, beleza? Então, tinha aberto, tinha ou havia mais particípio é igual a. O que você precisa saber é o seguinte, imagina que estava lá na sua prova assim, ó. Ela tinha resolvido a questão. Ela tinha resolvido a questão é a mesma coisa de ela o quê? Resolvera. Ele havia encontrado amor. Ele havia encontrado amor. Ele o quê, gente? Encontrara. Tinha estudado muito. Todo mundo que passa estudou muito, pode ter certeza. E eu espero que você esteja estudando muito. Tinha estudado muito, estudara muito. Então, nós temos uma correspondência que é o seguinte, tinha ou havia mais particípio vai ser sempre igual a ra. É uma fórmula do amor, que é uma correspondência de tempo simples e tempo composto. Então, aqui, ó, o pretérito mais que perfeito simples, que é esse terminado em irá, é igual, do ponto de vista semântico, ao pretérito mais que perfeito composto. Só que como que é feito o pretérito mais que perfeito composto? Tinha ou havia mais particípio. Então, o que a gente estava buscando na questão era essa equivalência. A gente não usa a forma simples, mas a gente usa a forma composta. Tinha aberto. Beleza? Então, pretérito mais que perfeito composto indicativo, nossa resposta letra C, de continuarei estudando até tomar posse. E aí nós vamos para a nossa quarta questão de hoje. Socorro, socorro! Não sei como, mas a minha cabeça virou ao contrário. Tô virado para trás. Olha, tô conseguindo ler a etiqueta da minha camiseta. Tô vendo as minhas próprias costas. Opa, espera aí, meu umbigo tá aqui. Acho que eu só pus a camiseta ao contrário. Esquece, a minha camiseta está no lugar certo no fim das contas. Ah, isso já não sei. Então, eu fico gritando ali, né, e o cara nem... Analise as afirmativas a seguir. As formas verbais olha no segundo quadrinho e esquece no quarto quadrinho, tal como utilizadas no texto, estão respectivamente na forma afirmativa do imperativo e no presente do indicativo. Então, olha no primeiro quadrinho, tal como utilizado, estão no imperativo afirmativo. Olha, beleza? Quando eu falo olha, quero que alguém olhe, né? Esquece. Vocês acham que isso está no presente do indicativo ou esse esquece? Ele está falando com alguém para o quê? Esquecer. Então, respectivamente no presente do indicativo, não. Olha, estou conseguindo ler a etiqueta. Ele está falando com alguém para olhar. Esquece. Está falando com alguém para o quê? Esquecer, beleza? Então, no caso aqui, eu tenho esse verbo aqui, ó. Esquece, imperativo, né? Então, imperativo afirmativo. Logo, a gente já sabe que o item 1 está errado, beleza? As formas virado no primeiro quadro, conseguindo no segundo quadro e vendo no segundo quadro são formas nominais do verbo virar, conseguir e ver. Primeiro vamos definir o que são formas nominais, né? Formas nominais são 3. Então, formas nominais do verbo gerúndio, infinitivo e particípio. Então, a primeira coisa que o aluno já tinha que saber é quais são as formas nominais do verbo, gerúndio, infinitivo e particípio. E agora eu vou pensar aqui se isso faz sentido. Estou, né, porque aqui ele reduziu o tô, estou virado para trás. Então, esse virado aqui é uma forma de particípio. Tô conseguindo, no sentido de estou conseguindo, isto é gerúndio.
E vendo, aí eu tenho lá assim, tô vendo as minhas próprias costas. Esse vendo também é gerúndio. Então, são formas nominais do verbo virar, conseguir e ver, respectivamente. Tô virado do verbo virar, tô conseguindo do verbo conseguir e tô vendo do verbo ver. Logo, esta é verdadeira. E aqui a gente já sabe o que é forma nominal. São formas nominais do verbo gerúndio, infinitivo e particípio. Gerúndio terminado em NDO, infinitivo ar, or, ir, particípio ado, ido e os irregulares do, to, go, zo. Beleza? Bom, tanto a forma acho quanto a forma pus estão no pretérito perfeito do indicativo. Eu acho, gente, isso é presente do indicativo. E pus, pretérito perfeito do indicativo. Eu pus. Então, eu acho. Bom, vou pegar o verbo achar aqui, ó, só para você ter uma noção aqui. Achar. Presente, eu acho. Aqui, ó, presente do indicativo. Pretérito imperfeito, eu que achava. Eu achei perfeito. Eu achara mais que perfeito. Eu acharia, futuro do pretérito. Eu acharei, né? Se eu achar. Se eu achasse, que eu ache. Aqui, ó, presente do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, que você vai fazendo isso, vai pegando um pouco mais essa lógica. Acharei, futuro do presente do indicativo. Acharia, futuro do pretérito do indicativo. Achara, que é igual, ó, você já pode até treinando, é igual a tinha achado. O que vai ser isso? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Ó, já vai até treinando, não tinha achado, né? Achei vai ser pretérito perfeito do indicativo, uma ação totalmente concluída no passado. Achava, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. O que a gente vai ter aqui? Pretérito imperfeito do indicativo. Então, isso aqui só para a gente ir pensando. Ô Flávia, já que a gente não está fazendo nada nessa bela noite de segunda-feira, e se eu fosse brincar com o verbo pôr, tá? Seguindo aqui, ó. Eu ponho, né? Eu punha, eu pus, eu pusera, beleza? Ou tinha posto, pode ser também, ó. Tinha posto, lembrando aqui que são formas equivalentes. Eu poria, porei. Se eu puser, aqui, ó, a gente corre risco, né? Porque vai se eu pôr, tá? Fica errado. Se eu puser. Se eu pusesse, que eu ponha. Fazendo aqui o verbo pôr. E aqui a gente fez o verbo achar. Se você, ao fazer exercício, gente, se propuser a fazer essa dinâmica, lógico que as coisas vão ficar mais claras. Agora, só marcar o X ali não vai adiantar muito na sua vida, não. Porque na hora da prova você vai ter que fazer isso aqui para ter certeza da sua resposta e aí as coisas ficam mais complicadas. Bom, nós já sabemos que isso aqui é um imperativo afirmativo, portanto a número 1 estava errada. A número 2, a gente já sabia o que eram as formas nominais, constatamos que ela estava certa. A número 3, constatamos que ela estava errada, conjugando o verbo achar aqui. E logo, como nós queremos as alternativas corretas, nós vamos marcar a letra A, apenas a número 2. E aí nós vamos para a próxima questão.
Enquanto convivermos com bombardeio publicitário incentivando o consumismo, o vocábulo em destaque é classificado como verbo, e aí eu vou olhar aqui, ó, no infinitivo impessoal não faz muito sentido, né? O verbo por é da segunda conjugação, considerando, né, que ele era antigamente poer, tá? Ele é um verbo da segunda conjugação. Né? A segunda conjugação representada por ou or modernamente. E or vai aparecer apenas o verbo por e os derivados de por, tá? Bom, enquanto convivermos com o bombardeio publicitário incentivando o consumismo, o vocábulo em destaque está. Eu tô vendo um Rzinho aqui. Esse R é super, ultra, mega representativo, tá? E tô vendo um conector aqui. Então, R e conector é uma combinação interessante. Por quê? Porque eu fico em dúvida entre o infinitivo impessoal, e o futuro subjuntivo. Futuro do presente, de maneira nenhuma. Por quê? Conviverei, né? Conviveremos. Então, futuro do presente. Imperfeito do subjuntivo, convivêssemos. Beleza? SSL. Pretérito mais que perfeito do indicativo, convivêramos. Então, convivêramos. Bom, aí eu tô aqui, ó, entre infinitivo pessoal e futuro do subjuntivo. Aí eu vou colocar um esqueminha aqui para vocês. O futuro do subjuntivo e o infinitivo impessoal, a depender do verbo, se o verbo for regular, ele vai trazer formas coincidentes. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? Futuro do subjuntivo pode ser substituído por for, beleza? E o infinitivo impessoal, ser. Antes da gente fazer a frase que tá lá, nós vamos analisar algumas frases aqui, tá? Então, aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele pode... Tô romântica hoje, tô encontrando o amor em tudo. Vou colocar um enquanto, aqui, ó, enquanto não encontrar o amor, podia ser. Bom, olha o que a gente vai ter aqui, então. Ele pode encontrar o amor. Bom, eu posso até trocar a ordem da frase só para entender assim, ó. O amor pode ser encontrado por ele, né? Pode ser. Não vai ter jeito de eu fazer assim, o amor pode for encontrado por ele. Eu tenho que o amor pode ser encontrado por ele. Então, esse encontrar aqui, ó, ele está em uma locução verbal, isto é, infinitivo. No caso, esse inclusive é um infinitivo impessoal, tá? Se ele encontrar o amor, viverá plenamente. Caso o amor seja encontrado por ele, se o amor for encontrado por ele. Como eu tenho essa conjunção, a conjunção, ela remete ao modo subjuntivo. Conjunção subordinativa é típica do modo subjuntivo. Então, conjunção subordinativa, que, se, quando, enquanto, né? Típicas, vou colocar no plural só para típicas do modo subjuntivo, tá? Então, olha o que eu tenho. Se ele encontrar o amor, se o amor for encontrado por ele, ó, vou pôr um for encontrado aqui só para você entender a lógica. Se o amor for encontrado, isso aqui é futuro do subjuntivo, tá? Enquanto ele não encontrar o amor, enquanto o amor não for encontrado por ele, porque eu tenho uma conjunção aqui. E essa conjunção é subordinativa. E as conjunções subordinativas estão para o modo subjuntivo. Então, enquanto não encontrar o amor, não viverá plenamente. Enquanto o amor não for encontrado. Então, enquanto o amor não for encontrado, não viverá
plenamente, tá? Enquanto convivermos com bombardeio publicitário, incentivando o consumismo, vou terminar a frase aqui só para você entender, não teremos paz. Então, enquanto convivermos, esse conector é uma conjunção subordinativa. Essa conjunção subordinativa me indica que esse verbo está no futuro do subjuntivo. Deixa eu te dar uma dica. Você pode trocar por um outro verbo que apresenta variação. Eu coloquei for e ser aqui, mas pode ser um outro. Ó. Houver, por exemplo, e haver. Então, por exemplo, enquanto houver convivência com bombardeio publicitário incentivando o consumismo, ou enquanto haver convivência. O certo vai ser enquanto houver convivência com esse bombardeio. Eu falo que o aluno ele tem que usar vários recursos. Por quê? Se eu te der apenas o recurso da substituição, seu ouvido pode estar destreinado e você gostar de enquanto haver, né? E aí automaticamente errar a questão. Então eu também tenho que sinalizar para você que as conjunções subordinativas são típicas do modo que subjuntivo é uma conjunção temporal, vai indicar simultaneidade. Então é uma conjunção subordinativa temporal e ela traz aqui no seu nexo oracional, né, a necessidade de um verbo no modo subjuntivo. No caso, nós temos um futuro subjuntivo. De modo que a nossa resposta vai ser essa daqui, ó, futuro do subjuntivo. Então, são várias coisas para você analisar. Primeiro, eu posso substituir por houver e for quando for futuro do subjuntivo? Pode. Aí, no caso, sendo um infinitivo impessoal, né, eu posso usar ser ou haver, e isso também vai valer em se tratando de um infinitivo pessoal, tá? Mas aí eu vou ter que usar sermos, havermos, né? E no caso do futuro do subjuntivo, formos, houvermos, beleza? Então eu posso usar a substituição como recurso, mas às vezes o meu ouvido pode estar destreinado e eu reconhecer uma frase que é errada do ponto de vista da norma culta como certa. Então eu também posso ter outra referência. Que outra referência eu posso ter? Que as conjunções subordinativas se associam ao modo subjuntivo. Então, se eu tiver que, se, quando, enquanto, eu vou ter, muito provavelmente, um verbo ali no modo subjuntivo, beleza? Quanto mais recursos, né? Quanto mais recursos forem utilizados para resolver uma questão, maiores serão as suas chances de sucesso, porque a gente não fica testando, não, a gente confere, né, faz o máximo ali. Bom, depois, no período, Juca vai lá fora e vê se consegue algo para o jantar. Observe que formas foram empregadas, como que a gente tem aqui essa construção. Bom, quando eu falo assim, Juca vai lá fora, aqui eu estou dando uma instrução, uma ordem. E ver, também estou dando uma instrução. Aqui, ó. Imperativo, afirmativo. Aqui também, imperativo, afirmativo. Beleza? Então, e ver se consegue algo para o jantar. Esse jantar aqui é uma forma substantivada, né? Não é verbo. Então, esse aqui de jeito nenhum, né? Juca é o meu vocativo, que é um substantivo. Esse substantivo é próprio, né? Bom, só tem um substantivo próprio aqui, né? Que é o Juca. Ó. No período, Juca vai lá fora. Lá e fora, advérbios. E é uma conjunção aditiva. Esse se consegue, né, algo para o jantar, indicando um condicional. Se você consegue, isso aqui é um presente do indicativo, consegue. Algo, pronome indefinido. O pro é um traço de oralidade, porque é para mais o. Então, uma contração de preposição mais artigo. E esse pro, então, ó, já para a gente pensar em outras questões, é um traço de oralidade.
E o jantar eu já tinha feito. Então, vamos conferir tudo aqui, ó. Juca é um vocativo representado por um substantivo próprio. Vai, né, é um imperativo afirmativo. Lá, advérbio. Fora, advérbio. O e, uma conjunção aditiva. V, imperativo afirmativo. Se, esse se é um condicional, né? Então, uma conjunção condicional. Consegue, o consegue aqui, um presente do indicativo. Algo, um pronome indefinido nesse contexto. Pro jantar, para mais o, é um traço de oralidade, é um traço de linguagem, o quê? Informal, né? Aqui, ó, para ser um subjuntivo, que eu consiga, né? Então, olha aqui, vamos fazer o conseguir no subjuntivo. Presente do subjuntivo, se eu conseguisse. Pretérito imperfeito do subjuntivo, se eu conseguir. Futuro do subjuntivo, tá? Então, esse consegue está no indicativo. Não quer dizer nem que a frase está certa, não, porque essa frase ela tem traços de oralidade, né, gente? Então, aqui marcando o modo subjuntivo aqui do verbo conseguir. Agora, eu consigo, tu consegues, ele consegue, ó. Vou fazer aqui embaixo só para... Então, presente do indicativo, beleza? Então, eu consigo, tu consegues, ele consegue, tá? Bom, então uma questão que eu acho que ela é bem dinâmica, porque ela mobiliza vários conhecimentos. O menino tem que saber um pouquinho de cada coisa. Eu achei a questão bem legal, né? Então, para ser procurador previdenciário, ele tem que saber um bocadinho de coisa. Eu tenho 2 verbos no presente do subjuntivo? Não, não tem nenhum. Errado, né? Eu tenho um verbo no infinitivo? Não, porque esse jantar não é verbo, né, gente? É um termo substantivado. Então, morte, asfixia, envenenamento, se o menino marcar isso aqui, de jeito nenhum. 2 substantivos próprios? Não, porque o único substantivo próprio que eu tenho na frase é Juca. No caso, a palavra jantar é um substantivo, mas não é próprio. 2 advérbios de lugar? Lá e fora. Dentro, fora, lá, aqui. Então, 2 advérbios de lugar, de modo que a nossa resposta seja a letra D, de Deus ajuda o menino que senta e estuda, que tem paciência para fazer exercício, porque isso é necessário. E aí, bora para mais uma questão. Olha o que a gente tem. E, de fato, obteve uma liminar que reconhecia sua queixa como procedente. Bom, obteve, o meu verbo aqui, ó, é pretérito perfeito do indicativo, que reconhecia pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. No trecho acima, as formas verbais destacadas dizem respeito aos mesmos tempos, pessoas e modos verbais, na sequência em que são apresentados expressos pelo par. O enunciado é meio caótico, mas de qualquer maneira, dá uma olhada aqui, ele está querendo que você analise as formas que estão aqui. Proveja, eu posso considerar isso um verbo imperativo, proveja a casa do necessário, por exemplo. Mas fora de contexto poderia ser um subjuntivo também, tá? Vou colocar assim, imperativo ou presente subjuntivo, porque a forma é igual. Aqui, ó, a depender do contexto, porque tem verbo que tem forma igual. Tá, mas quereria, eu já sei o que é. Quereria é futuro do pretérito do indicativo. Beleza. Precaveste, esse ST aqui, ó, é sempre do pretérito perfeito. Então, pretérito perfeito do indicativo. Havia pretérito imperfeito do indicativo. Então, precaveste, só que tem que ser na mesma pessoa. E essa pessoa aqui é qual, gente? Tu, beleza?
Aqui eu tenho um problema que ainda poderia ser eu ou ele. Então, aqui está no tu. Impetrou, terceira pessoa, pretérito perfeito do indicativo. Ignorava, pretérito imperfeito do indicativo. Ô Flávia, eu tenho duas respostas. Tem não. Porque quando ele colocou aqui, ó, aos mesmos tempos, pessoas e modos verbais. Nossa resposta tem que ser essa. Por quê? Porque aqui está na terceira pessoa, aqui também, ó. De fato, obteve uma liminar que reconhecia sua queixa como procedente. Então, terceira e terceira. Aqui não serve porque está na segunda pessoa do singular. Requerera. Então, requerera, esse irá aqui, o que a gente vai ter aqui? Pretérito mais que perfeito do indicativo. E reaveria, esse iria futuro do pretérito do indicativo. Quando você começar a circular essas terminações, fazendo as associações necessárias, pode ter certeza que quer dizer que você já está entendendo bem a matéria, já está num nível bem legal. Então, nessa questão aqui, ele pediu os mesmos tempos, pretérito perfeito do indicativo e imperfeito do indicativo, pessoas e modos. Então, no caso da letra B, ela está invalidada pela pessoa. Porque, embora o verbo esteja no pretérito perfeito do indicativo, qual que é a pessoa ali? Tu, né, gente? A gente não tá caçando tu. Aqui em casa é muito engraçado porque eu brinco que o Tatá, ele não tem jeito, gente. Ele tem um dialeto próprio. Eu acho que foi a convivência com o Robson por muito tempo, né? Robson aí, meu eterno e amado câmera e parceiro de uma vida. E Robson nordestino, né? Lá de Maranguape. Então, Robson usa tu. E o Tatá, dos meus 3 filhos, é o único que é tu pra tudo. Eu já não tem jeito. Eu não corrijo porque não faz sentido, não é uma questão de se corrigir, né? Mas é engraçado porque a identidade dele linguística foi modelada assim e vamos lá, né? Eu brigo, eu falo assim, ele é um mineiro com fala nordestina. No excerto, o convite para que Pasquale viesse à universidade partiu do professor Celso Dal Rio Carneiro, coordenador do programa de pós-graduação em Ensino e História de Ciência da Terra, do Instituto de Geociência, sob a ótica da coesão de natureza sequencial. O que é a natureza sequencial na coesão? O uso de conectores. Então, vamos só pensar. Eu tenho 3 formas de coesão, tá? Só relembrando rapidamente. Eu tenho a coesão lexical. Essa coesão lexical, ela se faz, por exemplo, por sinônimo. São termos com o mesmo sentido, né? Hipônimo. Quando eu penso no hipônimo, eu saio de um termo geral para outro que, gente? Particular. Eu posso ter hiperônimo, que vai seguir o sentido contrário, sai de um termo particular, né? Eu vou colocar geral e específico. Aqui eu saio de um específico para um geral. Então, sinônimo, hipônimo e hiperônimo é o que a gente chama de coesão lexical. Eu tenho a coesão referencial. Essa coesão referencial ela é feita por anafóricos. Anafórico, termo de retomada. Que mais? Catafóricos. Vai projetar um termo. Deiticos. Deiticos, quando a referência é contextual. No caso do deítico, é uma referência externa ao próprio texto, né? Então, a gente fala que é uma referência no contexto. E eu tenho a coesão sequencial. O que é a coesão sequencial? Uso de conectores. Ainda posso ter uma coesão feita por omissão de conector ou omissão de termo, que é uma coesão por elipse. Então, quando eu olho para o enunciado e falo assim, sob a ótica da coesão de natureza sequencial, eu já precisaria que o aluno tivesse esse mapa na cabeça, né?
o menino já deveria entender assim, beleza, quais são as formas, né, os tipos de coesão sequencial que eu tenho, ou quais são as formas de coesão. Bom, aí eu tenho, entende-se que houve a adequada correlação na sentença linguística entre os seguintes tempos verbais. Então, por que a questão envolve verbo? Porque eu tenho um conector aqui, ó, o convite para que o professor Pasquale viesse, e aí no caso aqui eu tenho um pretérito imperfeito do subjuntivo, partiu um pretérito. Então, o convite para que o professor Pasquale viesse à universidade partiu do professor Celso Daure Carneiro. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter? Presente do indicativo e presente do indicativo? Não, não é o que tem aqui. Pretérito imperfeito do indicativo com pretérito perfeito do indicativo? Não. Pretérito imperfeito do subjuntivo, que é essa terminação SSE, com pretérito perfeito do indicativo? Esse daqui. Eu e SSE. Pretérito imperfeito do indicativo, aqui que está errado, e pretérito imperfeito do indicativo? Não. Pretérito perfeito subjuntivo? Não. E pretérito mais perfeito subjuntivo também? Não. Isso não existe. Não, só composto, né? Aqui também só composto. Pretérito perfeito, mais perfeito subjuntivo, só em formas compostas. Então, no caso, SSE, pretérito imperfeito subjuntivo e partiu pretérito perfeito do indicativo. E por que ele usou a expressão coesão de natureza sequencial? Porque é um período composto, né? Para que Pasquale viesse à universidade, partiu. Então, a coesão foi feita por um conector e automaticamente gerou a necessidade de correlação entre tempos e modos dentro do período. Beleza? Depois, essas mudanças vêm acontecendo desde o final da década de 60. Esse vem acontecendo indica um tempo contínuo, né? Um tempo duradouro, que ainda está em processo. Então, olha o que eu tenho. A forma verbal destacada na frase anterior está no presente indicativo, beleza? Ao passar essa frase para o pretérito mais que perfeito, tem-se a forma verbal, tá? Então, mais que perfeito, ra. A gente sabe que o ra vai marcar. Então, aqui, ó, viriam, futuro do pretérito do indicativo. Vierem, a gente vai ter o quê? Futuro do subjuntivo. Os filhos que vierem a ter, vierão, pretérito mais que perfeito do indicativo vai ser a nossa resposta. Vinham, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Então, esse NH aqui, ó, pretérito imperfeito do indicativo. SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, mais que perfeito, nossa desinência lá, resposta letra C, de continuarei estudando até tomar posse no meu concurso, né? Então, o negócio é tomar posse, gente. Tomou posse, pode me chamar de Frávia, que tá tudo certo. Por quê? Porque seu objetivo é único, é passar no concurso, né, da sua vida. Passou num concurso ali que não era o que você queria, continue estudando, mantenha o foco, pode, obviamente, começar a trabalhar, deve, na verdade, tá, gente? Porque a gente dá conta de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. O verbo haver possui inúmeras acepções. A forma apresentada na locução há de haver uma razão que explique tamanha ruína. Então, quando eu falo há de haver, é a mesma coisa de falar há de existir, né? Esse haver aqui tem valor existencial. Esse haver aqui é auxiliar. Esse com valor existencial é o que a gente vai chamar de verbo principal. Beleza? Bom, aí ele falou o seguinte, se a gente passar isso aqui para
para o plural, o que vai acontecer, como é que a nossa frase vai ser de acordo com as exigências linguísticas. Hão de haver disputas homéricas em tal processo. Esse haver tem valor existencial e é o solzinho da contaminação. Ele contamina o verbo auxiliar. Há de haver. Há de haver, porque o haver está com valor existencial. Então, aqui, ó, haver com valor existencial, sempre terceira do singular, inclusive no caso de verbos auxiliares. Os participantes não se houveram bem no evento. Esse não se houveram bem no evento, no sentido de não se saíram bem no evento. Então, os participantes não se houveram bem no evento, no sentido de não se saíram bem no evento. Não foram bem, né? Não há valor existencial. Como eu não tenho valor existencial, o que vai acontecer aqui, ó? O verbo haver se flexiona normalmente. Então, aqui, ó, o verbo varia. Então, os participantes não se houveram bem no evento. Tá certo isso aqui, tá? Vai ser a nossa resposta que eu quero é correta. Devem haver motivos ao solzinho da contaminação. Devem haver motivos. Esse haver aqui, ó, ele tá com valor existencial. Se ele está com valor existencial, eu contamino o meu auxiliar. Deve haver motivos para estarmos aqui. Espero que haja vista a exposição que esteve presente em nossa cidade. Bom, aqui a gente tem uma construção, vamos dizer assim, não recomendada para o verbo haver. Espero que haja vista a exposição que esteve presente na nossa sociedade. Não faz muito sentido, né? Espero que seja vista a exposição que esteve presente. Se ela esteve presente, né? Tinha que ser que tenha sido vista. Eu preciso, né? A exposição que esteve presente, já foi vista. Então, espero que tenha sido vista ou que haja sido vista. Posso até usar haja sido vista. Então, espero que haja sido vista a exposição que esteve presente em nossa cidade. Qual é o problema dessa frase? É a correlação entre tempos e modos. Falha na correlação entre tempos e modos. Beleza? Então, nessa questão aqui, ó, tô pedindo a correta, a única frase correta que os participantes não se houveram bem no evento, no sentido de os participantes não se saíram bem no evento. E, para a gente fechar a nossa aula, vamos deixar algumas considerações acerca do verbo haver. Vamos fazer aqui um quadrinho sobre o verbo haver. Esse amigo de todas as horas em prova, né? Então, aqui, ó, haver. Primeira coisa que a gente vai pensar, haver impessoal. O que quer dizer haver impessoal? Sempre na terceira do singular, formando o caso de oração sem sujeito. Haver impessoal, formando o caso de oração sem sujeito. O que eu vou ter? Valor existencial e indicação de tempo. Aí a gente coloca uma observação que eu acho que ela é bem prudente, que é o seguinte: em locuções verbais, o auxiliar, né, de um valor existencial, de uma indicação de tempo decorrido, não varia. Vou exemplificar isso aqui, tá? O auxiliar não se flexiona. Bom, então imagina que eu tivesse lá assim, ó. Havia pessoas legais no local. Havia pessoas legais no local, verbo haver com valor existencial, tá? Havia pessoas legais no local. Indicação de tempo decorrido. Havia semanas que não se falavam. Havia semanas, não pode ser havia.
E quando eu falo em locuções verbais, ó, vou usar os mesmos exemplos, só que projetando locuções, ó. Deve ou devem haver pessoas legais no local? Como é que vai ser? Então, minha resposta vai ser: deve haver pessoas locais no local, beleza? Aqui, ó, indicação de tempo decorrido. Ó, o que eu vou ter? Havia semanas. Então, aqui, ó. Deve ou devem haver semanas que não se falam. Então, no caso aqui, eu vou colocar deve haver semanas. Isso é que eu estou chamando, gente, de solzinho da contaminação. Se o meu verbo haver tem uma indicação de tempo decorrido, ele não varia e contamina o auxiliar, impede que o auxiliar se flexione. Mesma coisa acontece quando o meu verbo haver tem valor o quê? Existencial. O verbo haver não varia e contamina o verbo auxiliar. Deve haver pessoas legais no local, beleza? Bom, então, verbo haver com valor existencial, terceiro do singular, forma oração sem sujeito. Ele pode aparecer numa construção em locução verbal e, neste caso, quando ele está em uma locução verbal, o que a gente vai ter? O auxiliar não se flexiona. Só retomando aqui, tá? Eu tenho locução verbal aqui, ó. Esse verbo auxiliar não se flexiona, tá vendo? Solzinho da contaminação. Eu tenho locução verbal, o auxiliar não se flexiona, tá? Bom, eu posso ter o verbo haver em outros sentidos, porque ele pode ser pessoal. Então, o meu verbo haver, ele pode ser pessoal. Nessas construções com o verbo haver pessoal, ele vai ter sentidos, que ó, ele pode estar em tempo composto, né? Se ele estiver em tempos compostos, ele varia. Aqui, ó. Eles haviam visto a moça. Se eu falo que eles haviam visto a moça, quer dizer que eles o quê? Viram a moça. Beleza? Eles haviam visto, eles viram a moça. Então, eu posso colocar em tempo composto e eu posso ter sentidos diferentes de existencial e tempo decorrido. Então, sentidos diferentes isso aqui. Bom, aí ele também vai variar, que é o que aconteceu aqui, ó. Os participantes não se houveram bem no evento, não se saíram bem no evento. Vamos supor que eu tivesse uma outra frase aqui, ó. Vamos colocar um vermelhinho. Houveram-na por louca. Se eu falo houveram-na por louca, quer dizer o quê, gente? Consideraram-na louca. Tomaram-na por louca. Então, nesse caso aqui, se eu tiver um sentido diferente, né? Sentido de considerar, de sair, eu vou ter um verbo que se flexiona. Então, quando é pessoal, esse verbo haver é variável, beleza? Só para a gente ter essa atenção aí, porque às vezes a gente se esquece de que nesse contexto o verbo haver é variável, beleza? Flávia, aqui na questão 10, né, eu posso colocar espero que tenha visto. Sim, até porque esse visto aqui, né? Ou vou corrigir tenha sido vista, ou eu posso trocar este verbo e não o haver, que aí vai dar uma ideia de passado também. Espero que tenha visto ou que haja visto também. Que é esse haja visto aqui, é do verbo ver. Né? Então, espero que tenha visto a exposição. Aí quer dizer que ela já foi vista, né? Que é a mesma coisa, já foi vista. Ou você pode trocar por espero que a exposição tenha sido vista. Porque para manter esse vista aqui, ó, eu tive que colocar na passiva, né? Porque na passiva o particípio varia. E no tempo composto o particípio não varia. Então, eu teria duas opções aqui para corrigir a letra D, tá? Mantendo essa correlação. Então, para corrigir essa
tempo composto, eu poderia usar um tenha visto ou até mesmo um haja visto no masculino aqui, porque isso aqui não vai variar. E eu poderia, para flexionar isso aqui, né? Para flexionar, eu tinha que usar uma passiva associada com o tempo composto. Aí essa passiva associada com o tempo composto, espero que tenha sido vista a exposição, né? Que ela tenha sido, aí eu posso usar vista, ou que haja sido vista. Todas essas formas de correção aqui seriam adequadas para essa situação em que a exposição já foi vista, e aí para eu usar esse feminino, eu tenho que colocar um auxiliar de passiva. Para eu corrigir a temporalidade aqui, né, eu posso manter o masculino, que é o certo no caso aqui, e aí me valer de uma construção em tempo composto. Então, posso fazer assim também, tá? Bom, de modo que a nossa resposta à questão de número 10 vai ser a letra D, de devo estudar verbo. Por quê? Porque verbo é uma matéria importante, né? Mas para não deixar o Jailson aí na mão, deixa eu dar os exemplos que o Jailson está pedindo aqui no ao vivo. Aqui, ó, nosso quadrinho, né, Jailson, de coesão. Então, a gente usa uma canetinha de cor diferente e procederemos aos exemplos para a gente fechar a nossa aula de hoje. Então, ó, coesão por sinônimo, Jailson, eu tenho duas palavras que, dentro de um contexto de texto, vão trazer o mesmo significado. Eu posso ter amor e paixão, por exemplo, beleza? Então, amor e paixão, nesse caso, podem ser sinônimos. Amava doce de leite, era apaixonada por doce de leite, porque é claro que o contexto vai fazer toda a diferença. Usando a mineiridade, né? Então, amava doce de leite, era apaixonada por doce de leite, dá para você perceber que esse amava e o era apaixonado são construções ali equivalentes, então, no caso do texto, elas vão ser consideradas sinonímicas, tá? Bom, o que é um hipônimo? Eu saio de um termo geral e vou para um termo mais específico. Então, eu falo assim, ó, as árvores trazem paz. Aí, na sequência, eu falo assim, os ipês, por exemplo, então eu estou retomando com uma coisa que é mais específica que árvores, mas se conecta semanticamente com árvores, tá? Então, os ipês, por exemplo, remetem ao que você quiser. Só árvores, geral, ipês, específico. Entendeu como é que é essa dinâmica? No caso do hiperônimo, eu uso primeiro um específico, depois um termo geral. Então, eu falo assim, ó, o Brasil tem muitos problemas. No país é mais geral. Ó. A falta de investimento em educação. Então, Brasil é o específico, país é o mais geral, beleza? Bom, coesão referencial anafórica. O que é uma coesão referencial anafórica? Eu falo assim, ó, passar no concurso. Esse é meu sonho. Esse fazendo uma referência a algo que eu já disse, ó. Este é meu sonho. 2 pontos. Passar no concurso. Agora, observe que a minha referência é catafórica, tá à frente, tá vendo? E o que é uma referência deítica contextual? Se eu falar assim, nossa língua é maravilhosa. Eu não escrevi no texto, nem no contexto português, nem falei a língua portuguesa. Como é que você vai entender que é o português, tá? Nossa língua é maravilhosa. Você vai entender que é o português porque eu sou professora de português, estou numa aula de português, então, nesse caso, nossa língua fazendo referência à língua portuguesa. Então, isso aqui você sabe pelo contexto que é a língua portuguesa. Beleza? Bom, e a coesão sequencial diz respeito ao uso de conectores. Então, eu falo assim, ó, enquanto você não se dedicar,
não será aprovado. Mas quem está aí do outro lado está se dedicando, né? A gente já sabe, inclusive, que isso aqui é um futuro do subjuntivo. Essa coesão aqui é uma coesão sequencial, beleza? Então, é uma coesão sequencial aqui. Dá para pensar nisso aqui? Sim, pelo menos um pouquinho. Então, aí, Jailson, só pra gente já revisar esse tipo de coesão. Gente, isso cai, tudo cai, né, gente? É complicado, é muita matéria, mas tudo cai. E atendendo a dúvida do Tiago pra gente encerrar. E aí eu vou ter que encerrar, porque senão meu marido vai vir aqui me buscar pelo cabelo, na frente de vocês, porque o filho dele tá aí pra cantar parabéns. Então aí... Mas dá pra gente... Eu tô apagando aqui um espacinho na questão 3 pra gente poder escrever, tá? Então, beleza. Pronto. Tipo quadro, canetinho. Né? Dá pra fazer os dois. Olha o que acontece, Thiago. A gente tem uma correspondência entre os tempos simples e os tempos compostos. Então, vou fazer um quadrinho resumindo isso aqui pra gente, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui os tempos compostos e eles são formados assim, ó. Indicativo, subjuntivo, porque não muda muita coisa, tá? E aí eu vou ter tempos compostos e os tempos simples. Alguns têm equivalência e outros não têm, tá? Então já começa por aí. Então, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, pretérito perfeito. Vou começar assim, ó. Presente do indicativo mais particípio. Se eu tenho presente do indicativo mais particípio, qual vai ser a minha correspondência aqui, tá? Vai ser um pretérito, tá? Perfeito, composto, né? Vou colocar aqui, depois eu coloco o tempo simples. Tem que ser forma composta, tempo composto, e aqui eu vou colocar o tempo simples, fazer direito, porque aí já fica com as equivalências aí, tá? Então, presente do indicativo mais particípio é pretérito perfeito composto. Vou colocar só assim, composto, só para caber, tá? Então, e o tempo simples existe, que é o pretérito perfeito simples, só não é o mesmo que sentido. Bom, aí ainda no indicativo, eu tenho pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Pretérito imperfeito vai ser pretérito mais que perfeito composto do indicativo, tá? Aí eu tenho aqui, ó, futuro do pretérito do indicativo mais particípio vai dar origem a futuro do pretérito composto do indicativo. O modo não muda, tá? Futuro do presente do indicativo mais particípio vai dar origem a futuro do presente composto do indicativo. Aqui no indicativo, todos têm a forma simples, apesar de que a única correspondência é essa, ou seja, é o único que vai ser igual, né? O resto não é igual, o resto, o sentido é diferente aqui, semelhante aqui, beleza? Então, são sentidos semelhantes, mas eu tenho pretérito perfeito simples do indicativo. Eu tenho pretérito mais que perfeito simples do indicativo, né? Essa é de simples. Eu tenho futuro do pretérito simples do indicativo, futuro do presente simples do indicativo. Semelhante o sentido, semelhante, equivalente, por isso que vive caindo na prova, é aquele tinha ou havia mais particípio, que a gente vê 1 milhão de vezes, tá? Esse daqui, por isso que ele cai muito. E aqui diferente, ó. Tenho estudado para a prova é diferente de estudei. Então, quando a gente tem o presente do indicativo mais particípio, né? A gente tem ali uma forma simples, diferente da forma o quê? Composta. Tenho estudado, diferente de estudei. Aí vamos para o subjuntivo. Eu posso ter o presente do subjuntivo, tá? Mais particípio.
Se eu tiver presente do subjuntivo mais particípio, eu vou ter pretérito perfeito composto do subjuntivo. Só que esse não tem a forma simples. Beleza, mas ele existe na forma composta. Aqui, ó, exemplo dele na forma composta. Espero que ela tenha resolvido o caso. Ele existe na forma composta. Espero que ela tenha resolvido o caso. Então, é um presente do subjuntivo mais particípio, que a gente chama de pretérito perfeito composto. Quando eu tenho um pretérito imperfeito do subjuntivo mais particípio, eu vou formar aqui um pretérito mais que perfeito composto, que também não tem a forma simples, do modo que subjuntivo. E se eu tiver um futuro do subjuntivo mais particípio, eu vou formar um futuro do subjuntivo composto, e aqui existe a forma, né? Ela é semelhante. Futuro, subjuntivo simples, existe, tá? Então aqui, ó, eu só não tenho essas correspondências no tempo simples. Mas aqui, quando eu tenho tivesse aberto, ó, tivesse é pretérito imperfeito do subjuntivo mais particípio. Pretérito imperfeito do subjuntivo mais particípio é igual a pretérito mais perfeito composto. Então, é igual. Então, respondendo a sua dúvida, Thiago, era isso mesmo, estava certinho aqui, tá? É um pretérito mais que perfeito composto subjuntivo, beleza? Era essa a sua dúvida, Thiago? Então, questão 3, a gente sabe que a linha que cobrou na questão 3 foi essa daqui em amarelo. Vou até trocar para um azulzinho, para não ficar igual essa linha aqui. Ótimo, pronto. E essa linha aqui era a dúvida do Thiago, só para poder fechar a nossa aula de hoje com muito ânimo, beleza? Então, no caso aqui, como eu tenho o mais perfeito composto do subjuntivo, né? Ele existe no modo subjuntivo, ele só não existe na forma simples, beleza? Fechamos? O Marcos já tinha até adiantado aí para você a resposta, que é isso mesmo. Ou seja, eu tenho a forma composta do mais que perfeito no tempo subjuntivo, assim como eu tenho a forma perfeita do subjuntivo também composta, eu só não tenho as correspondências simples. Mas foi ótima a dúvida do Thiago, sabe por quê? Porque aí a gente pegou e fez o quadrinho aqui, porque a gente não tá com preguiça não, a gente tá aqui para ajudar você a resolver os seus problemas e encontrar o seu nome no Diário Oficial em breve.